O Oklahoma City Thunder acaba de despertar mais um prodígio. E agora, um verdadeiro terror absoluto deve assombrar toda a liga da NBA. Trocando uma simples escolha de primeira rodada de 2026 e 3 de segunda, o Thunder invadiu a Filadélfia. Eles roubaram Jared McCain, uma joia rara que os Sixers jamais deveriam ter soltado no fechamento do mercado. E o pior de tudo é a sincronia absurdamente perfeita desse garoto. McCain preenche exatamente a lacuna letal que assombrava o Oklahoma City. E a diretoria dos 76ers executar esse movimento agora é um verdadeiro insulto à lógica, pois não foi pura genialidade do OCK. Foi simplesmente a Filadélfia entregando o garoto de bandeja. E o mais insano de tudo, esse poder explosivo já transborda nas quadras. Semanas após o gerente-geral dos 76ers, Daryl Morey, declarar que estava supostamente vendendo Jared McCain em sua alta, essa declaração arrogante já está apodrecendo de forma trágica. McCain está brilhando no OCK, quebrando seu recorde pessoal com avassaladores 21 pontos. Ele atingiu 7 de 12 arremessos em exatos 23 minutos contra os Nets, destruindo qualquer argumento de números vazios. É uma produção monstruosa num papel tático menor, revelando sua assustadora velocidade de adaptação. Esse movimento parece um mero corte de gastos disfarçado, ignorando completamente a evolução do time. Mas mergulharemos nessa tática sombria mais tarde. O foco absoluto agora é como o OKC encontrou sua peça final para o sistema. Defensivamente, o império do Thunder é invencível. Eles esmagam o topo da NBA com inacreditáveis 107,1 de eficiência defensiva. Contudo, como avisei antes nesta temporada, até mesmo o Thunder esconde feridas mortais. O domínio dos rebotes é uma falha, e os arremessos de 3 pontos são outra. Mas o maior pecado capital desse elenco é a gritante falta de controle de bola. Antes do acordo, o Oklahoma City confiava suas jogadas a apenas 3 guerreiros. Eles podiam dominar a bola, iniciar ataques letais e nunca entregar o ouro. Esses monstros eram inegavelmente esse Jenna, Jalen Williams e a Jay Mitchell. Porém, a praga das lesões manteve esse trio entrando e saindo da arena. E sempre que o OKC perdia 1, 2 ou até os 3, a agonia começava. A estratégia ofensiva do esquadrão desmoronava rapidamente rumo ao puro caos. É aí que o golpe milagroso para capturar McCain se tornou uma verdadeira bênção divina, pois ele sela exatamente a ferida que poderia destruí-los na hora dos playoffs. Então McCain desperta, trazendo domínio de bola e uma nova arma fatal de 3 pontos. Ele lidera o cerco em 2 frentes. Primeiro, sua aura letal como atirador de 3 pontos. Nesta temporada, o Thunder amarga o 15º lugar em tentativas de 3. Eles disparam 37,2 por jogo, acertando 36%, garantindo a 9ª posição. Um poder razoável, mas longe de ser uma vantagem monstruosa que aterrorize os inimigos. Contudo, em 6 batalhas com o OCK, Jared McCain mostrou uma pontaria profunda e implacável. Ele esmaga 48% de 3 com sua nova aliança. Mas mesmo ignorando essa fase flamejante, a verdade inescapável é que ele já cravou seu legado. É um dom legítimo da NB. Afinal, McCain disparou 39% nos seus 2 primeiros anos na liga. Nesta temporada, seu poder atinge 38%. Reinando no 69º percentil. Portanto, o Oklahoma City não recrutou um mero atirador de sorte. Eles invocaram um franco atirador com confiança absoluta, capaz de dominar o perímetro sem desaparecer nas sombras. Sua maestria vai muito além de simples arremessos recebidos no calor do confronto. Em teoria, isso o consagra ao lado de esse G.I.J. expandindo nosso campo de batalha. Mas a verdadeira magia surge quando ele invoca esses tiros direto do próprio drible. E a profundidade desses arremessos é insana. Prestem atenção nessa jogada. Recebendo o passe do J-Dub, McCain domina a 32 pés da cesta e atira sem hesitar. Como um criador de espaço, a aura do McCain é letal na quadra. Olhem esse posicionamento. Tentativas reais de arremesso a cada 100 posses de bola. Uma estatística de poder que eu sequer conhecia antes de analisar este monstro. Basicamente mede seus tiros a cada 100 posses, seja recebendo e atirando, em entregas rápidas ou saindo de bloqueios mortais. E a cada 100 posses, McCain dispara impressionantes 9,5 desses arremessos letais, elevando-o ao percentil 93 em toda a liga. Essa é a métrica suprema que explica seu domínio no sistema do Thunder, pois com as infiltrações explosivas de esse GA e J-Dub exigindo rotas abertas até o aro e espaço na meia distância, a precisão letal do McCain faz qualquer defesa soar frio de desespero.
E quando a marcação entra em pânico e avança contra ele, é aí que o campo de batalha se abre perfeitamente para seus aliados. Mas a magia do Jared com a bola nas mãos é o que realmente choca o mundo. É por isso que seu nível de poder é considerado uma lenda em ascensão. O Thunder rapidamente forjou uma dupla implacável entre ele e Hartenstein em jogadas de entrega, onde ele recebe a esfera e rasga um buraco na defesa inimiga, para então disparar um tiro fulminante da meia distância. Aqui ele usa um bloqueio fantasma, recebe, dá um drible relâmpago, flutua no ar e destrói a cesta. É esse arsenal técnico que consagra seu talento como um verdadeiro monstro. A equipe já usa Hartenstein e Jalen Williams como gigantes de conexão no esquadrão reserva, normalmente municiando infiltradores furtivos ou atiradores como Isaiah Joe e Aaron Wiggins em triplos relâmpagos. Mas a presença de McCain adiciona uma camada extra de puro terror. Ele não apenas recebe e atira, mas aniquila qualquer defensor que ouse persegui-lo. E é nesse momento que sua maestria na meia distância dita as regras do jogo. Na meia distância, a taxa de sucesso do Jared ainda não era lendária, acertando apenas 33% nos tiros curtos e 21% nos longos. Porém, mesmo com essas métricas, é um território que ele domina a arte de invadir. Existe um abismo colossal entre ser incapaz e apenas aguardar o despertar da sua precisão. Mas durante suas 6 primeiras batalhas pelo Thunder, esses arremessos começaram a massacrar os oponentes, elevando o Ki para 57% na curta e 67% na longa distância. Obviamente, esse poder explosivo vai se estabilizar um pouco no futuro, mas a queda não será brutal, pois o Thunder assimilou sua força de forma perfeita, em seu esquema ofensivo muito melhor do que os 76ers jamais sonharam fazer. Explorar sua furtividade sem a bola permitiu que ele criasse aberturas devastadoras na quadra, em vez de apenas entregar o fardo e forçá-lo a lutar sozinho contra o mundo. Os primeiros resultados da era Jared McCain são épicos, elevando o ataque em mais 3,66 pontos e construindo uma muralha defensiva mais forte em 3,2 pontos. Isso confere ao Jared um saldo líquido assustador de mais 6,8 neste esquadrão formidável do Thunder. São estatísticas dignas de uma verdadeira lenda em formação, provando o impacto esmagador de um herói que preenche o vazio que a equipe precisava. E com apenas 21 anos de idade, o potencial desse prodígio ainda vai romper os céus. Considerando que ele segue selado em seu contrato de novato até o longínquo ano de 2028, onde receberá 4 milhões na próxima temporada e quase 7 milhões no clímax de sua jornada contratual. Um valor de combate absurdamente inestimável para a franquia. Isso permite que o Thunder prepare um ataque letal ou blinde suas muralhas, garantindo guerreiros como Hartenstein e Lu Dort. Mais uma jogada de mestre do estrategista Sam Presti, o gerente que não descansa até transformar esse esquadrão em lendas. Ele recrutou mais um prodígio perfeitamente sincronizado com o destino do time, trocando-o por escolhas de draft que não valiam nada. Então por que diabos Filadélfia cometeria um erro tão amador? Vocês já conhecem a famosa desculpa de vender na alta. E já viram McCain explodir como um cometa em Oklahoma? Portanto, essa não é uma daquelas trocas que a lógica comum consegue explicar. Dizer que o garoto não estava pronto é uma mentira absurda. É exatamente o oposto. No instante em que ele pisou num sistema de verdade, seu poder destrutivo despertou imediatamente. A verdadeira questão não é se o talento de McCain é o suficiente. A questão é por que Filadélfia decidiu jogar fora a chance de colher os frutos desse poder. A verdade sombria por trás disso? Eles foram covardes e fugiram da temida taxa de luxo. E olhando para o abismo onde Filadélfia se encontra agora, esse é o fracasso supremo e imperdoável da sua diretoria. Claro, Jared McCain nunca teria uma chance real de brilhar naquele inferno, de conquistar seu lugar no quinteto titular, a provável razão por trás dessa troca. Mas um exército ainda precisa de guerreiros de elite saindo do banco, porque mesmo com Tyrese Maxey e VJ Edgecombe dominando como os reis absolutos das posições 1 e 2, VJ ainda não tem o domínio perfeito da bola. E agora, Filadélfia não tem nenhum maestro confiável para liderar a segunda unidade. E essa falha crítica tem sido seu maior pesadelo ultimamente. É aqui que os tolos se enganam. Campeonatos não são perdidos por causa dos titulares. As temporadas desmoronam quando os reservas entram, e o caos absoluto toma conta da quadra. E é exatamente essa carnificina que estamos presenciando em Filadélfia recentemente. Desde que McCain foi banido, os 76 estão jogando o basquete mais patético da temporada. 2 vitórias e 5 derrotas nos últimos 7 confrontos, rastejando para marcar 112 pontos por jogo. E sofrendo impiedosos 121. Resumindo, eles foram massacrados no ataque e na defesa.
A aura de desespero é palpável só de olhar para eles. Sem ninguém para guiar a bola, Tyrese Maxey está carregando o peso do mundo inteiro sozinho. E essa é uma tortura brutal para se suportar durante um jogo inteiro. Porque em vez de atacar sem a bola, onde Maxey é um gênio rasgando bloqueios para tiros limpos, ele é forçado a iniciar os ataques até a exaustão. Dá para ver que esse fada está esmagando o garoto. E isso é uma tragédia lamentável, porque bastava engolir o orgulho e pagar um pouco da maldita taxa de luxo nesta temporada. Eles teriam segurado Jared McCain e mantido Maxey como o verdadeiro predador pontuador que ele é. Mas o que torna tudo isso um verdadeiro choque e um desrespeito absoluto é quando você coloca o monstro Joel Embiid nessa equação maldita. Embiid estava diante da maior encruzilhada de toda a sua trajetória. Parecia que sua versão de jogador mais valioso havia sumido para sempre, devorada por aquelas graves lesões no joelho que insistiam em assombrá-la. E mesmo tendo caído durante a batalha, faltando em quadra nos últimos 5 jogos dessa terrível sequência de derrotas. Desde o ano novo, quando ele pisava na quadra, os 76 cravavam 12 vitórias e 5 quedas. E Joel Embiid esmagava tudo com 29,9 pontos, 8,1 rebotes e 4,5 assistências, disparando 40% de 3 e 57% de eficiência letal. Aquele era Joel Embiid de volta ao seu auge absoluto e monstruoso. E num nível desses, um time não tem o direito de agir como um bando de covardes econômicos. Você deveria ter mergulhado de cabeça nisso. É como achar um tesouro divino para a Filadélfia. Pois com certeza achavam que a chance de ver o Embiid voltar à forma lendária de jogador mais valioso era minúscula. Então, não parecia o momento mais épico para ir com tudo na linha de chegada? Quando você encara a Conferência Leste e vê o caminho totalmente escancarado à frente, e pensa no nível absurdo da próxima temporada, quando Indiana e Boston retomarem suas coroas, com certeza era hora de jogar todas as fichas no centro da arena, porque talvez você nunca mais veja Joel Embiid dominando no nível de jogador mais valioso. O corpo dele é um completo mistério imprevisível. E essa mesma incerteza é porque você ataca com tudo quando a brecha surge. Mas não. A diretoria da Filadélfia decidiu fugir do imposto de luxo como meros covardes. E para Joel, que sobreviveu a um inferno absoluto entre várias cirurgias torturantes, perdendo tempo, sem poder andar e sendo forçado a agonizar nas sombras da quadra, essa decisão é um golpe brutal e devastador direto no estômago. Soa como um desrespeito escancarado dos superiores, basicamente sussurrando cruelmente na cara dele. Sim, sabemos do esforço titânico para voltar daquelas lesões amaldiçoadas no seu joelho, mas não achamos seu poder suficiente de qualquer forma. Então, obrigado por absolutamente nada. Os 76 caíram de uma ameaça monstruosa nos mata-matas caso fizessem aquele reforço crucial para apenas um grupo mediano que provavelmente não tem o poder de fogo para uma guerra real. Mas ainda existem 4 esquadrões por aí que serão um pesadelo absoluto na primeira rodada e definitivamente carregam o poder para chocar o mundo. E se você quiser descobrir quem são esses 4 titãs e por que acredito que são adversários aterrorizantes, então devore esse vídeo de análise explosiva agora mesmo.